Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. E é sempre um prazer compartilhar um pouco a Palavra do Senhor aqui com vocês, meus irmãos em Cristo. E que ela sempre seja um alimento para o nosso espírito. Assim como nós necessitamos de alimento para o corpo, a Palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. E precisamos deste alimento diariamente. Vamos orar antes de iniciar? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz, de meditar na Tua Palavra. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos guiando neste devocional, ministrando ao nosso coração aquilo que o Senhor quer ministrar em cada coração, Pai. A Tua Palavra é viva, ela é eficaz, ela vai ser compreendida por cada um de acordo com a necessidade e segundo o Teu propósito, ó Paizinho. O meu desejo é que ela produzisse frutos no coração, na vida de cada um desses amados que aqui estão ouvindo e assistindo. Mas seja feita conforme a Tua vontade e não a minha, Senhor. Que eu possa cumprir o meu papel como administrador das coisas que o Senhor me confiou, Pai. Que eu possa fazer com zelo, não ir além e nem ficar além daquilo que o Senhor já deixou para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu peço por cada amado e por mim também. Amém. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Lembrando que os textos mencionados no devocional estarão aqui abaixo no descritivo do vídeo. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amados, nós temos aqui neste mundo uma dicotomia. Deus e o mundo, ou Deus e o príncipe deste mundo, né? Que era um anjo de luz que se rebelou contra Deus e hoje é o seu inimigo e está aqui na terra fazendo com que as pessoas se afastem de Deus e sejam encaminhadas para a perdição, assim como ele está condenado. E é assim que ele ataca o coração de Deus, desviando as pessoas do centro da vontade dele. Então tem ali as trevas e a luz, né? A verdade e a mentira, o certo e o errado. Então tudo isso a gente entende aí como dois opostos, né? E nós precisamos saber de que lado estamos. Saber se de fato nós temos a salvação em Cristo Jesus. E é esse o tema que eu gostaria de trazer hoje para reflexão. As evidências da nossa salvação. Nesse texto que nós lemos, nós vimos o propósito de Deus ao enviar o seu Filho, que estava com Deus desde o princípio da criação. A gente sabe que lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente já falou disso em outros devocionais, nós tínhamos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando na criação dos céus, da terra e de todas as coisas
que foram criadas, né? As plantas, as árvores, os animais, os pássaros, os peixes. E por último, o ser humano. Deus cria Adão, depois Eva, e aí então acontece o pecado, né? O pecado que é a desobediência a Deus. Deus havia dado uma ordem, uma única ordem, que eles poderiam comer dos frutos do jardim de todas as árvores, exceto de uma, a do bem e do mal. Mas aí então vem o tentador, Satanás, né, na forma de serpente, como diz ali na palavra de Deus, tenta a Eva, engana a Eva, seduz na verdade a Eva, e ela então desobedece e come do fruto. E oferece a Adão, seu marido. E ele também come. E aí é interessante que naquele momento eles perdem, né, toda a pureza e se percebem nus. E aí então eles fazem da folha de figueira vestes para si, se escondem de Deus quando Deus vem à tarde para conversar com eles, porque eles viviam em comunhão com o Pai. Toda tarde conversavam com Deus. E aí então Deus, que já sabia do que tinha acontecido naturalmente, pergunta para Eva, né? Eva, por que você fez isso? E ela diz, foi a serpente que me enganou. Então Eva vem e joga a culpa na serpente, né? Deus perguntou antes para Adão, Adão, por que você fez isso? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então Adão também transfere a culpa para o próprio Deus e para Eva. Então veja como o pecado já toma conta e por isso eles perdem essa comunhão que tinham com o Pai. Por quê? Porque o pecado, o impuro, não pode conviver com o santo. E eles são expulsos do jardim do Éden, do paraíso. E a terra é amaldiçoada por conta do pecado. E nós vivemos hoje essa maldição, porque todo o mal que existe no mundo é consequência do pecado do ser humano. Mas Deus, depois de ter anunciado ao longo de centenas de anos, cumpre o propósito na plenitude dos tempos e envia então o seu Filho, né? Jesus Cristo. E aqui a gente vê por que Deus envia o seu Filho. Porque ele amou o mundo. Apesar de Deus rejeitar o pecado, ser o justo juiz que condena o pecado, ele ama o ser humano e tenta livrar o ser humano deste pecado que o levará à perdição, que o levará à morte. É assim que Deus demonstra o seu amor. Antes ele deu a lei dele, os mandamentos dele, que são santos, são puros, são perfeitos. Mas a lei nunca teve poder para transformar o coração do homem. O ser humano tem o mal intrinsecamente na sua essência. A nossa carne, amar, ela luta contra o nosso espírito. E é a palavra de Deus que nos diz isso. O mundo vai dizer que o homem em essência é bom e que o meio o transforma. Isso não é verdade, amados. Na nossa carne reside todo o mal. O nosso espírito é bom. E Deus, para nos ajudar, nos deu um guia, que era a sua lei, que nos serviu de tutor até a vinda de Jesus Cristo. Para que nós então pudéssemos ser salvos pela fé. Fé em Cristo Jesus. Então veja, se o simples olhar para a lei e entendê-la não foi capaz de me transformar, ou seja, eu continuei a fazer o que é contrário à lei de Deus, que é santa, agora Deus vem ao mundo por amor de nós, para que nós, pela fé nele, pudéssemos então cumprir a lei que é perfeita. Jesus vai dizer isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Eu não vim mudar a lei, eu não vim revogar, anular a lei, eu vim cumpri-la. E até que tudo acabe, nem um tio, nem uma vírgula
sairá da lei, nada vai mudar. Então Deus, que veio ao mundo na figura de Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele vem e cumpre, ele obedece a lei de Jesus, de Deus, né? A lei que foi dada por ele, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez humano. Então veja, a palavra de Deus vem ao mundo, se transforma em um ser humano, nasce de uma mulher, né, da Virgem Maria, e então habita entre nós, como está lá de novo no capítulo 1 do Evangelho de João. E o propósito era esse, né? Nos salvar pela fé. E aí diz aqui que aquele que crê tem a salvação. Por quê? Porque crer é obedecer. Eu não obedeço, eu não sigo aquele em quem eu não confio, em quem eu não tenho fé. Mas se eu tenho fé no unigênito Filho de Deus e creio que ele veio ao mundo como ser humano, me ensinou, me ajudou a compreender a palavra do Pai, me chamou para uma reconciliação com Deus, para que eu pudesse ter paz com o Senhor, e pagou pelos meus pecados na cruz do Calvário, para que então eu pudesse ser justificado e pudesse então estar de novo na presença de Deus. Percebe a obra amorosa do Pai? Ele veio e morreu por nós enquanto ainda éramos inimigos de Deus, rebeldes à palavra de Deus, como muitos ainda são hoje. Amados, pecadores nós seremos sempre, porque somos falhos. Nós estamos num corpo que é imperfeito e que luta diariamente contra o nosso espírito. É por isso que nós precisamos buscar ao Senhor com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Precisamos meditar na palavra diariamente, de dia e de noite. Por quê? Porque o mundo nos bombardeia de dia e de noite com as suas paixões, colocando em nós desejos que são contrários à vontade de Deus. Conceitos, valores, padrões que não combinam com o padrão do reino de Deus. Então, amados, é isso, né? E é por isso que o apóstolo João está explicando aqui, né? Que a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas. Por quê? Por que as trevas? Porque quando eu faço uma coisa errada, é melhor que eu fique escondido, eu fique no escuro para ninguém ver o que eu estou fazendo. Mas quando eu faço o que é bom, quando eu pratico então a verdade, eu me aproximo da luz, que é Cristo, para que as minhas boas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus. O que é uma obra feita em Deus? Feita na verdade? É uma obra que esteja alinhada com a palavra do Senhor. São coisas que eu faço em amor ao Pai. Entendendo, amados, que eu não faço boas obras para merecer a salvação de Deus. Por quê? Porque a mim isso é impossível. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 64, no verso 6, que as nossas boas obras são trapos de imundície diante do Senhor. Elas não têm poder para nos salvar. A mesma coisa vai aparecer lá em Efésios. Em Efésios também diz que nós não seremos salvos por obras, para que nós não nos gloriemos diante de Deus. Ou seja, eu estou aqui por conta do meu mérito, porque eu fiz o que era bom. Não, amados, é graça. Muito embora eu merecesse a morte, eu recebi graça do Senhor. E por essa graça
é que, constrangido por este amor de Deus, é que eu me esforço, né? O reino de Deus é conquistado por esforço, como diz a palavra. O que é isso, né? Conquistar pela força, por esforço. É que eu preciso me esforçar por amor a Deus, por respeito a Deus, por reconhecimento àquilo que Ele fez por mim. Então eu me esforço para me transformar segundo a vontade do meu Pai. Até porque, por amá-lo, eu não quero decepcioná-lo. Então é assim que funciona. Amados, esse sentimento, esse desejo é uma evidência da minha salvação. Veja, eu reconheço que sou um pecador, mas eu me esforço, eu peço perdão ao Senhor todos os dias, eu procuro meditar na palavra para não errar, ou para errar menos possível. Por quê? Porque esse desejo de não decepcionar o meu Pai por amor, pelo amor que eu tenho a Ele, é uma evidência de que eu fui salvo e que a graça dele está sobre a minha vida. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, amados, não para chamar os justos, Ele disse isso, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Amado, ou amada, né? Quem está ouvindo agora, se você se acha justo, Cristo não morreu por você. E se Ele não morreu por você, porque você se acha justo, você continua morto e condenado nos seus delitos e pecados. Você está entregue às suas obras de justiça própria. E nós só temos salvação pela justiça que vem de Deus, em Cristo Jesus. E se eu amo, então eu tenho um desejo profundo de conhecê-lo. E eu só posso conhecê-lo através da palavra dele. Isso também é uma evidência da minha salvação. Amor, zelo, a busca diária por Ele, a oração a Ele, pedindo para que Senhor se revele a mim. Pai, me ajuda a ter uma relação íntima com o Senhor. Pai, me permite entender a sua palavra e me ajude a andar segundo a verdade. Amados, quem é o caminho? Eu preciso andar nos teus caminhos, Senhor. Quem é o caminho? Jesus Cristo é o caminho. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E quem nos dá a vida eterna? Jesus Cristo é a vida eterna. Nós não temos vida eterna em nós mesmos. Nós morreremos, amados. A nossa carne, o nosso corpo físico vai virar pó. O nosso espírito volta para Deus. Mas, segundo as Escrituras, haverá um dia em que Jesus voltará. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos, crendo em Jesus Cristo, com as evidências da salvação, serão arrebatados e todos nós nos encontraremos com Ele nos céus. Essa é a primeira ressurreição. E depois haverá uma ressurreição para juízo. E aí então, todos, sem exceção, estarão diante de Deus e serão julgados segundo as suas obras. Amados, quem estiver dependendo de obra própria já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus, como nós vimos aqui no capítulo 3 de João. Porque quem não creu não tem o seu nome escrito no livro da vida. Amado, e não adianta declarar que eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé em Deus, por isso eu estou salvo. Se não houver evidência, se não houver frutos que evidenciem essa fé.
A fé sem a obra é morta. Abraão, isso está lá na carta de Tiago, né? Abraão, ele demonstrou a fé pela obediência a Deus. E por isso ele foi chamado amigo de Deus. Então veja que a fé, ela opera uma obra que é uma transformação, que é uma mudança de vida. Na medida em que eu ouço a palavra de Deus e percebo aonde eu estou errando, imediatamente eu busco do Senhor o perdão e a condição de começar a fazer diferente. Então, se eu estou seguindo a religiosidade vã, que é contrária à palavra e os mandamentos de Deus, eu imediatamente me arrependo, me quebranto. Senhor, eu não sabia. Eu quero andar no teu caminho. Eu quero andar segundo a tua verdade. Eu não quero te decepcionar, Pai. Agora, se eu leio a palavra, se eu ouço a palavra, e aí, de repente, eu ouço alguma coisa que é contrária à minha religiosidade vã, e quem fala religiosidade vã não sou eu, Rogério. Eu estou repetindo para vocês, amados, o que está escrito na palavra de Deus. Mas se eu prefiro muito mais a religiosidade vã, que nada mais é do que ensino de homens, então eu de verdade não tenho fé em Deus. Eu estou tendo fé na religião. Lembrando que religião, religare, em latim, significa uma tentativa do homem de se religar a Deus. Mas ao homem isso é impossível. Por isso Deus veio ao mundo nos chamar para essa reconciliação e fazer a obra que para nós era impossível. Então a religião não pode nos levar a Deus. Cristo pode nos levar a Deus, porque Ele é o próprio Deus, conforme está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, onde diz que nós estamos no verdadeiro, né? Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Então, amados, veja que a palavra do Senhor, ela nos mostra o caminho para nós nos chegarmos a Ele. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês que estão escravizados no pecado, no engano, na fantasia, nos ensinos de homens, nas tradições humanas, que vêm insistindo em me negar, em negar a minha palavra, em negar o meu filho, porque não adianta dizer que Jesus é o Senhor da tua vida se você não faz aquilo que Ele ordena. Jesus mesmo disse isso aos fariseus, porque vocês, né, na verdade, a todos os judeus que o seguiam, né, com exceção, naturalmente, dos que obedeciam, mas ele disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Ou seja, né, vocês estão se enganando. O que pode salvar é a fé, uma fé que produz transformação. Então, amados, se a tua fé em Cristo Jesus tem produzido em você transformação de vida, de atitude, abandono do pecado, abandono do engano, abandono das vãs filosofias, religiões, que são contrárias à palavra de Deus, a sua fé é vã, não está produzindo obras dignas de quem se arrependeu. Amados, olha, eu sei que eu não falo aqui nesses devocionais coisas que agradam muitas vezes. Pode ser que vocês rejeitem em algum momento aquilo que eu falo,
fiquem até com raiva de mim, porque estão fazendo coisas contrárias à palavra de Deus. Mas entenda, eu falo isso por amor. Eu não vou enganar vocês. Eu não vou dizer algo para fazer com que vocês se sintam confortáveis, porque nós estamos vivendo um tempo assim, em que as pessoas preferem muito mais uma mentira que permita elas viverem de forma confortável, mas que ao final as levará à destruição eterna, do que uma verdade que muitas vezes incomoda, desconforta, mas que levará a vocês um futuro e uma esperança. Porque é isso que Deus quer para nós. Conforme está lá em Jeremias, no capítulo 29, vamos ler? Jeremias, capítulo 29. Verso 11, diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Não são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não é maravilhoso isso, amados? Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele se deixará achar por nós. A única maneira dos nossos ouvidos e olhos espirituais entenderem essas verdades é se o Espírito Santo revelar a palavra de Deus no coração de cada um de nós. E isso evidencia a nossa salvação, amados. Se vocês não sentem absolutamente nada quando eu falo essas coisas, ou se vocês ficam incomodados e essas palavras que são de Deus não provocam em vocês quebrantamento, arrependimento, conversão de caminho, e essa busca de todo o coração, busca de Deus, busca da verdade, para que as obras de vocês sejam manifestas pela luz, porque feitas em Deus. Se isso não estiver acontecendo, não há evidências de salvação. Você pode ter confessado Jesus publicamente. Você pode ter sido batizado. Você pode estar indo na igreja todos os dias, todos os domingos. Mas você ainda não foi salvo. Seu nome ainda não foi escrito no livro da vida. De novo, amados, vocês não serão santos, perfeitos, mas vocês saberão de todo o coração, porque vai haver mudança. Vocês vão abandonar os ídolos, vocês vão abandonar o engano, vocês vão abandonar a palavra do homem e vocês vão confiar na palavra de Deus. Isso evidencia a tua salvação. Amados, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então veja, né? Para a liberdade, que liberdade é essa que Cristo nos libertou? Ele nos libertou do pecado. Jesus Cristo nos libertou do pecado. Então agora nós não podemos mais voltar para aquele jugo de escravidão. Ou nós somos escravos do mundo e do pecado, ou nós nos transformamos em servos de Deus para a justiça. Romanos capítulo 6,
versículos 16 a 18, diz assim: Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, todos nós, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Olha que coisa maravilhosa. Amados, eu acho que vale a pena a gente ler Romanos, capítulo 8. Para a gente finalizar o nosso devocional de hoje. Para nós entendermos um pouco o chamado de Deus para a nossa vida. Ele nos chamou para vivermos com Ele, na presença dEle, andando no caminho, na verdade, que leva à vida eterna. E lá em Romanos, então, no capítulo 8, nós vamos ler aqui a partir do versículo 28. Capítulo 8, versículo 28. Diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você só pode conhecer o propósito de Deus na palavra de Deus, não na palavra do homem, nem da palavra das religiões, nem da palavra de qualquer um que se coloque acima de Deus aqui na terra. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo como substituto, como seu vigário. Para quê? Para conduzir a igreja, que é o corpo de Cristo. Então Jesus é a cabeça da igreja. E nós, enquanto igreja, igreja não é templo, não é um CNPJ, não é uma marca, um nome. Não, a igreja somos nós, que estamos salvos e fomos chamados segundo o propósito de Deus em Cristo. Então nós seguimos o cabeça. Imagina, se Jesus Cristo está pedindo para nós, que somos membros do seu corpo, fazermos uma coisa, e nós desobedecemos, imagina, fica um corpo que não é funcional. Imagina se você desse um comando para suas pernas andarem e elas ficassem paradas. Se você desse um comando para os seus olhos abrirem e eles ficassem fechados, ou olhar para a direita e os seus olhos virassem para a esquerda. Veja, o seu corpo não teria função. Mas nós somos corpo de Cristo, por isso devemos fazer aquilo que Ele nos ordenou. Então Deus hoje se manifesta a este mundo para quê? Para dar continuidade à obra. Jesus Cristo deu esta ordem para nós lá em Mateus capítulo 28. Ele disse: ide e pregai o evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a fazer tudo aquilo que eu vos ordenei, e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, Jesus Cristo nos deu uma ordem para ser cumprida, mas Ele não nos abandonou, Ele está conosco, e enviou o Espírito Santo. Com que propósito? Segundo está relatado no Evangelho de João, para que Ele nos ensine todas as coisas, e para que Ele nos faça lembrar de tudo quanto o Senhor nos falou. A palavra é muito clara, amados. Você ama a Deus, então você deve seguir a palavra de Deus. Senão você é do mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E não há religião que possa nos ligar ao Senhor. Apenas Jesus Cristo, que não é uma religião,
é o próprio Deus. É a segunda bendita pessoa da triunidade de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. E ele continua aqui. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus, amados. Veja que no coração do Senhor, quando nós declaramos fé em Jesus Cristo e as nossas obras passam a ser a evidência desta fé, o nosso nome já foi escrito no livro da vida. Ou seja, no coração do Senhor, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Nós já fomos justificados e já fomos glorificados. Amados, que essa palavra habite poderosamente no teu coração. Que ela produza quebrantamento, arrependimento e conversão. Que vocês busquem a Cristo de todo o coração. Busque ao Senhor e Ele se deixará ser achado por vocês. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana de bênçãos, de paz, na presença de Deus, firmados na palavra do Senhor, nos caminhos dele. E nos vemos, se Ele permitir, na próxima segunda-feira. Amém.